O presente nós vivemos e ficamos esperando o futuro, planejando-o. O passado são idos, são acontecimentos extraordinários que nós vivenciamos, mas que se perderam na vasta lacuna do tempo e do espaço. Acontecimentos remotos que podem ser resgatados de volta para o nosso presente. Isso somente é possível quando a nossa mente entra numa espécie de estado de subconsciência. Esse estado nos leva a trilhar por caminhos somente existentes em nossa memória. Nesta viagem insólita, nós abrimos os arquivos da mente. Capítulo especial. Antes do nome Pauliceia. Pauliceia é um bairro de São Bernardo do Campo, localizado a noroeste do município da divisa com Diadema. Somente a partir de 1930, ano esse, que nasceu aquele que 39 anos mais tarde se tornaria meu pai. Começaram a se instalarem as primeiras famílias. A Capelinha da Record foi inaugurada em 1946 como cumprimento de promessa feita pelo casal Paulo Machado de Carvalho. E transformou-se, com o tempo, no santuário mais procurado da região pelos romeiros de todo o grande ABC. Foi destruída para a passagem da Avenida 31 de Março.
Por isso, uma outra construída, dos mesmos moldes da anterior, a 500 metros de distância. A primeira escola do bairro, fundada, era particular e foi dirigida pela professora Kate. A primeira linha de ônibus pertencia ao senhor Júlio Souza, cujo itinerário era a Pauliceia Sacomã. Os ônibus eram conhecidos como Poeirinha, apelido que posteriormente foi usado pela linha Tabuão, que passava por lá. Atualmente o CREC foi revitalizado e construído uma nova piscina pública da Vila Pauliceia. Na última edição do evento, foi constatado a existência de 20 grupos de teatro e 15 bandas apenas no bairro. A Vila Pauliceia com bairros Tabuão, Rua de Ramos e Jordanópolis, que eram também conhecidas como a Vila das Cabras. Geraldo Carlos, Fernando Roberto, GCR Vídeo. Você está nos arquivos da mente especial. Antes do nome Vila Pauliceia. Você está nos arquivos da mente especial. Antes do nome Vila Pauliceia. Era uma vez uma localidade conhecida pelo nome de Esmagaçapo. A família Monteiro era dona de uma área que se estendia desde a várzea do Esmagaçapo até o Morro do Querosene, atual confluência entre as ruas Drauzio com a Líbero Badaró. Com a morte do patriarca da família, seriam essas terras divididas entre os filhos. A briga maior foi para ficar com as terras altas, já que ninguém queria ficar com a várzea. Somente um dos irmãos, conhecido pelo espírito, despreocupado e sem muitas ambições, aceitou ficar com o Esmagaçapo. Tanto as terras do Morro do Querosene como as da várzea eram muito baratas naquele tempo. Com exceção do irmão, que ficou com a maior parte do Esmagaçapo, os demais logo venderam suas propriedades por qualquer preço. Mal eles sabiam que, poucos anos depois, um verdadeiro milagre aconteceria em toda aquela região.
O milagre veio com a construção da Via Anchieta. O governo abriu a Via Anchieta, passando à beira do Esmaga-Sapo. Isto fez com que os preços dos terrenos logo disparassem. O proprietário da área do Esmaga-Sapo vendeu suas terras por um bom preço, ficando muito rico. Mas a história da Vila Paulicéia começa muitas décadas antes da chegada da família Monteiro no Esmaga-Sapo e também no Morro do Querosene. O bairro Paulicéia foi formado pegando parte da antiga fazenda São Bernardo junto ao Ribeirão dos Couros. Esta área, junto ao Ribeirão dos Couros, mais tarde foi desapropriada pelo governador para formar o núcleo colonial São Bernardo, com o objetivo de receber imigrantes italianos. A outra parte tem como origem o sítio dos Pirangas, que passou pelas mãos de Rude Ramos, Lauro Gomes e Rádio Record, constituindo-se na área onde está a Mercedes-Benz do Brasil. O restante faz parte do antigo sítio dos Alves. Depois, sítio Paulicéia, que abrangia as áreas do antigo Morro do Querosene e também do Esmaga-Sapo. O sítio dos Alves foi comprado pelo coronel Checker, que em 1910 resolveu dividir suas propriedades em chácaras de 10.000 metros quadrados cada uma. Nestas chácaras foram abertas ruas para separar as quadras que receberam as letras de A a G. Você está nos arquivos da mente especial. Antes do nome Vila Paulicéia. O restante da região faz parte do sítio dos Alves, depois sítio Paulicéia, que abrangia as áreas do antigo Esmaga-Sapo e Morro do Querosene. O sítio foi comprado pelo coronel
Schacker, que em 1910 resolveu dividir a sua propriedade em chácaras de 10.000 metros quadrados. Nessas chácaras foram abertas ruas para separar as quadras que receberam os nomes e letras de A a G. Posteriormente, os nomes foram mudados para homens e fatos relacionados à Revolução de 1932. Tudo isso com exceção da Rua Francisco Alves. Mas foi a partir dos anos 1930 que chegaram ao bairro as famílias Magnani, Ragani e os Marins. Os Marins eram proprietários das olarias. O bairro Paulicéia, então, era ocupado por plantações e de olarias e cerâmicas. Mas foi após o término da Segunda Grande Guerra Mundial que a família Lacopone, proprietária de várias chácaras do bairro, decidiu loteá-las. Levas de famílias são atraídas para residir no bairro. A primeira via de acesso ao bairro Paulicéia foi a Avenida César Magnani, antiga bifurcação da Estrada dos Alves com a Rua 1. Essa bifurcação ligava o bairro Paulicéia aos dos Meninos, atual Rude Ramos. O meio de transporte da região até 1947 era feito por carros de bois, através das áreas de brejos. Na época, o bairro tinha fama de ser um grande atoleiro. Paulo Machado de Carvalho, proprietário da emissora Rádio Record de São Paulo, uma das maiores e mais poderosas do Brasil, era grande devoto de Nossa Senhora Aparecida. Por isso mesmo, em 1944, a Record instalou seus transmissores junto ao quilômetro 15 da Via Anchieta. Foi em 1946 que a emissora construiu a capelinha Nossa Senhora Aparecida, conhecida como a Capelinha da Record. Essa capelinha tornou-se tradicional no Brasil todo, porque a emissora transmitia diretamente as missas realizadas aos domingos, atraindo assim inúmeros fiéis e romarias de várias localidades que vinham assistir às missas na região. Em 1976, ela foi transferida de seu local de origem para dar lugar à Avenida 31 de Março. A transferência da imagem de Nossa Senhora Aparecida da antiga para a nova capela situada na praça de mesmo nome foi acompanhada de uma procissão de mais de 10.000 pessoas. Logo, começaram a chegar as primeiras indústrias na Paulicéia. Foi nos anos 50 que várias delas começaram a chegar na região. Em paralelo com a urbanização, houve o desenvolvimento industrial da localidade. E a primeira indústria a se instalar foi a tecelagem da Bruma. Ela chegou em 1951.
Mais tarde, em 1952, foi a vez da Smarta S.A. Posteriormente, também chegou a Cerâmica Silva, que hoje é extinta. Seguindo a linha de desenvolvimento industrial, em 1954, o bairro viu chegar a Mercedes-Benz do Brasil. A chegada da Mercedes-Benz promoveu um grande salto industrial e um surto de desenvolvimento em todo o bairro. O cemitério da Vila Pauliceia foi inaugurado em 27 de junho de 1967. Nos anos 92, 93 e 94, aconteceu um evento chamado Desvairando a Pauliceia, realizado no CREC, Centro Recreativo de Esporte e Cultura. Ali também funcionava o Teatro Procópio Ferreira e a Biblioteca Pública Érico Veríssimo. Num censo realizado em 2010, a população da Vila Pauliceia foi estimada em 22.533 pessoas, sendo que 19.529 pessoas são brancas, 806 negras, 884 amarelas, 3.983 pardas e 20 indígenas. (10.000 habitantes dessa população, 10.754 eram homens, sendo que a maioria eram mulheres, no total de 11.451 mulheres. 368 pessoas eram analfabetas e 7.267 não possuíam qualquer tipo de renda. Esse censo foi realizado em 2010, sendo que o cemitério da Vila Pauliceia
foi inaugurado em 1967. Exatamente no dia 27 de junho de 1967. Muitos anos depois, foi realizado esse censo em 2010. Você está nos arquivos da mente especial. Antes do nome Vila Pauliceia.